Boa tarde, meus amigos. Quase boa noite. Estamos iniciando mais uma reflexão online. Desde já pedindo desculpas, porque não foi possível nós iniciarmos no horário inicialmente planejado, das 17 horas. Também não foi possível iniciar pontualmente às 17h30, como nós comunicamos, mas o importante é que nós conseguimos já resolver as questões que estavam nos impedindo de exercer o trabalho. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Adriana. Estamos caminhando para a nossa abertura. Agradecendo a Deus pela oportunidade, né? Aproveitando o instrumental da música Reflexão, do nosso companheiro Joelson, vamos fazer a nossa oração. Vamos orar? Senhor Jesus, Mestre amado e querido, uma vez mais, Senhor, estamos reunidos em Teu nome, buscando, Senhor Jesus, o entendimento da Tua doutrina, a compreensão, para que assim possamos aclarar os nossos caminhos, o nosso proceder cotidiano. Fique, Senhor Jesus, em nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Boa tarde, Tereza, Andréia, Dadá, Cacá Almeida, Daniel. Meus amigos, bom, a entrevista, antes de nós adentrarmos precisamente na entrevista a um espírito de Júpiter, a um espírito que habita ao mundo de Júpiter. Boa tarde, Ângela. Nós já gostaríamos de fazer algumas considerações no sentido de que são 82 questões, 82 perguntas e respostas, e embora a gente não tenha a pretensão de passar pergunta a pergunta, até porque não vale a pena a gente apenas ler pergunta e resposta sem fazer um mínimo de reflexão e de entendimento sobre essas questões, mas ainda que a gente faça uma amostragem das que a gente entende mais relevantes para este momento, dificilmente nós conseguiríamos fazer isso em um encontro só. Então, eu já estou previamente sinalizando que é possível que a gente não consiga esgotar, ainda que sejam os recortes das questões que nós faremos na tarde de hoje. Tá certo? Até porque não é um assunto muito falado nas reuniões públicas,
também não é um assunto muito comentado nos grupos de estudo, exatamente porque a base dessa entrevista, ela está numa revista espírita, que é de 1858, e a gente sabe que o estudo da revista espírita não é ainda muito disseminado nas casas, que muitos companheiros até se desinteressam por este estudo, embora o estudo da coleção da revista espírita se mostra indispensável para que a gente possa fazer uma análise crítica minimamente concreta e sólida diante de alguns impasses que até se levanta contra algumas obras básicas. Lembrando que quando há um questionamento sobre determinada obra apontada como básica, é muito importante até para que a gente possa compreender verdadeiramente o que Kardec disse, né? O que os espíritos disseram, e até numa eventual dificuldade de interpretação, nós teremos que proceder ao que nós no direito chamamos de interpretação sistemática. E o que significa a interpretação sistemática? Ela significa que, para que a gente possa interpretar corretamente sobre a ótica da autoridade que deu aquela resposta, para a gente interpretar aquele assunto, nós não podemos nos basear apenas em uma obra. Nós temos que procurar outras obras que tratem de assuntos correlatos para que a gente possa formar um entendimento concreto sobre aquele assunto. Então, essa interpretação sistemática na doutrina espírita, já que é uma doutrina que se apoia na lógica, na razão, ela é uma interpretação que exige essa compreensão mais ampla. Então, vira e mexe, alguns companheiros nos nossos grupos de estudo até me perguntam: mas William, você já leu as obras de Ramatiz? Você já leu as obras de Robson Pinheiro? Você já leu as obras de outros, outros autores que se apresentam muito frequentes na literatura espiritualista? E eu sempre respondo para esses companheiros que eu dificilmente dou conta de ler todas as obras que Allan Kardec escreveu. Então, só de revista espírita, nós temos mais de uma dezena. As obras que Kardec escreveu, consideramos artigos, livros, obras básicas, enfim, somos mais de 33. Então, é muito importante que a gente selecione aquilo que seja essencial e sem qualquer prejuízo ou crítica ou preconceito a quem se dedica ao estudo dessas obras. Isso é a liberdade de cada um. De minha parte, eu escolhi primeiro concluir as obras que o codificador escreveu, para que eu tenha base para analisar de maneira sólida, de maneira concreta, alguns questionamentos que são conflituosos. Por exemplo, na obra do Ramatiz, numa obra do Robson Pinheiro, enfim, na obra da Zíbia Gasparetto. Existem alguns apontamentos que muitas vezes violentam a própria doutrina, no sentido da sua lógica, mas nós só podemos emitir um juízo de valor se a gente conhecer solidamente, concretamente, as obras que Allan Kardec nos escreveu. Além disso, nós temos ainda, na esfera das obras da psicografia de Chico, são mais de 400. Nós temos ainda Gabriel Delane, nós temos Leon Denis, nós temos Herculano Pires. Então, é uma ordem de preferência. Então, é importante fazer esse esclarecimento, né? Por que muitas vezes as casas, esses estudos não são acessíveis ao grande público, embora essa entrevista seja fantástica do ponto de vista doutrinário e especialmente sob a ótica da evolução, né? Porque isso representa um parâmetro muito seguro para todos nós. E o que a gente gostaria
né, de já fazer um apontamento inicial sobre essa possibilidade desse diálogo existente entre espíritos de mundos diferentes. Eu não sei nem se seja coincidência ou não, mas embora a gente esteja estabelecendo temas distintos, mas parece que nós estamos seguindo uma grande ordem lógica e isso foge até da nossa consciência, né? Os amigos, não sei se os amigos vão se recordar, mas nós falamos lá na reflexão sobre o poder da oração, da importância dos fluidos, né? Washington, querido, boa tarde. Boa tarde, Rosemary, Carla, Elaine. Nós falamos da importância dos fluidos e esclarecemos lá que a relevância de que tudo, né, se baseia na trindade Deus, Espírito e matéria. Então, Deus, recapitulando, né, Deus cria Espírito e matéria por meio do fluido cósmico universal. Os amigos que acompanharam aquela reflexão, acho que vão se recordar disso. Depois nós falamos sobre Camille Flammarion, muito bem lembrado, Dinaí. O repertório, o cardápio chega a ser cruel, né, para quem quer se manter atualizado na doutrina. É muita obra boa, muita obra de referência. E aí, dentro dessa... Nós falamos sobre transição planetária, na verdade foi sobre aquele tema de que não eram as entranhas da Terra que se agitavam, mas as entranhas da humanidade, né, do Espírito Arábico, que está lá no livro A Gênese, no capítulo 18. 18 é no último capítulo do livro A Gênese. E aí nós falamos no ciclo evolutivo dos mundos, né? Os amigos lembram disso? E que nós falamos, inclusive, que existem vários mundos dentro de uma ordem evolutiva, em que esses mundos eles seguem a uma ordem muito lógica de progresso. Por isso que o nome até do estudo é o ciclo evolutivo ou o ciclo progressivo dos mundos. Então, sem querer demorar, mas apenas resgatando aquilo, o que nós conversamos lá? Que nós tínhamos no primeiro mundo os mundos primitivos, nós temos, né? Os mundos primitivos, que são, Ivone da Amaral Pereira, bem lembrado, Tereza, também. No ciclo evolutivo dos mundos, nós temos os mundos primitivos, que são os mundos destinados às primeiras encarnações dos espíritos, em que a irracionalidade é a tônica daquele mundo, nós lá não se fala em bem, não se fala em mal, não se fala em intelecto, a pessoa vive num mundo primitivo como se animal fosse, apenas para alimentar os seus anseios e as suas necessidades biológicas, enfim. Tempo de vida é mais curto. Por que é mais curto? Porque ele está mais aproximado ao mundo animal, a sua estrutura física, inclusive. Boa tarde, Sabrina. E aí, à medida que vai ocorrendo o progresso natural, chega-se ao mundo de expiações e provas. No mundo de expiações e provas, nós estamos com a compreensão já de espírito, né? Em que há o desenvolvimento das liberdades, há o desenvolvimento e o apego das paixões, há o afloramento do apego, do egoísmo, do orgulho, das misérias, mundo de expiações e de provas. E é interessante essa ordem, né? Boa tarde, Priscila, de que quando se fala de mundo de expiações e provas, porque, via de regra, as expiações elas vêm primeiro. Claro que numa encarnação nós ora estamos em momentos de expiações, ora estamos em situações de prova, mas à medida que a criatura ela vai avançando, vai evoluindo, vai progredindo, ela vai se despindo das expiações e amplia-se
a gama de provas e que, uma vez aproveitando e melhor superando as provas, a criatura vai alcançando o seu progresso. Então, no mundo de expiações e provas, nós estamos ainda com uma predominância do mal sobre o bem. O bem ele ainda é muito tímido, ainda no estado latente, e à medida que o mundo vai evoluindo, que os seus habitantes, na verdade, vão evoluindo, o predomínio, o distanciamento do mal para com o bem, que até então era muito considerável, ele vai diminuindo, ele vai estreitando, né? Então, à medida que esse distanciamento vai estreitando, em que o bem ele começa a avançar em detrimento do mal, e equivale, quando chega ao momento da equivalência, nós estamos falando de um momento de transição no ápice. Porque desde o momento em que começa o ciclo, que se avança para o mundo seguinte, a transição ela não para. Nós costumamos dizer no movimento espírita que nós estamos na transição para entrar no mundo, mas a transição ela é permanente. Quando o mundo ele adentra ao mundo seguinte, saímos de mundos primitivos e entramos no mundo de expiações e provas, nós já iniciamos a transição para o mundo de regeneração. Por quê? Porque nada no universo é estático. Então, à medida que esse distanciamento vai ocorrendo, vai diminuindo, equivale ao ápice da transição. Quando o bem sobrepõe, nós estamos falando de que a transição ela já superou a sua fase limiar. Então aqui nós saímos de expiações e provas e nós estamos no mundo de regeneração. O mundo de regeneração é o mundo do descanso, né? Eu vou pedir desculpa aos amigos se eu talvez eu esteja demorando muito nessas considerações, mas nós precisamos compreender bem o mundo de Júpiter. Não adianta a gente chegar aqui e começar a falar das perguntas sem contextualizar. Então, os amigos que já acompanharam aquele estudo, eu peço paciência para que entendam que é importante que a gente faça esse contexto até de ordem pedagógica, né? Então, quando chega-se ao mundo de regeneração, é o que os espíritos chamam de um mundo de repouso. Não é de inércia, é de repouso, é de descanso, porque as atividades, as lutas nos mundos anteriores foram tensas, principalmente nos mundos de expiações e provas, certo? Então, no mundo de regeneração, a alma, o espírito repousa das batalhas e ele já começa a atentar para um novo momento, para uma nova perspectiva, para uma nova realidade. Ele já começa a vislumbrar a aurora da felicidade. O bem já começa a cada vez mais a se impor. O mal ainda existe no mundo de regeneração, mas à medida que o mundo de regeneração vai avançando no ciclo dos mundos, o mal cada vez mais ele se distancia, vai se erradicando. E qual é o fenômeno que ocorre nessa transição do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração? Por que ocorre esse melhoramento? O que deflagra esse movimento? O que deflagra esse movimento são dois requisitos que os espíritos Kardec nos fala no livro A Gênese. Primeiro, o melhoramento daqueles habitantes do mundo. Esse é o primeiro requisito. Não ocorre nada externo. Jesus não vai voltar, porque só pode voltar quem já se foi. E ele nunca foi, ele continua aqui. À medida que os habitantes do mundo vão se melhorando, por consequência, o mundo vai melhorando também. É muito comum isso, por exemplo, na nossa casa, né? Quando nós temos a oportunidade de trabalhar e de conquistar materialmente os nossos bens, o que a gente geralmente faz com a nossa casa? A gente melhora a nossa casa, a gente pinta, a gente constrói um cômodo, a gente compra um equipamento que melhora a nossa permanência,
A gente pode comprar um carro para melhorar o nosso deslocamento. Então, à medida que a gente se melhora, a gente vai melhorando. Obviamente, a nossa repercussão em relação à casa melhora também. Boa tarde, Jaqueline, Sheiva, Renata, Priscila. Aí Sabrina diz aqui, estamos num mundo de provas e expiações em transição para o mundo de regeneração. É verdade, Sabrina. E eu, assim, particularmente, embora não haja nenhum estudo conclusivo, mas particularmente, e os amigos que pensam de maneira distinta, que me perdoem, não há problema nenhum de imaginarem que isso é um devaneio, mas eu acredito piamente que se nós pudéssemos hoje localizar o nosso mundo em um dos dois mundos de expiações e provas ou regeneração, embora a gente esteja nessa transição, mas se a gente pudesse dizer assim, não, tem que estar em qual dos dois? Eu acredito piamente, apesar de tudo, que nós já estejamos no mundo de regeneração. Não pela bondade soberana, mas pelos anseios, pelas pretensões, embora haja tanta dor, tanta miséria e tanta paixão. Mas já foi muito mais. Mas, William, como é que pode? Né? Como é que pode? Tanta dor. Mas no mundo de regeneração o mal existe. A gente não está dizendo que o mal não existe. Mas há já uma consciência coletiva nesse sentido, da aspiração ao bem. Mas ainda estamos, de fato, nessa transição. Né? Então, à medida que nós adentramos a regeneração, paulatinamente, bem aos poucos, a gente já começa a alcançar, né? Aí o mundo de regeneração se impõe, depois a gente avança para os mundos felizes, em que o bem ali é soberano, não há mal, não há paixão, não há tristeza, não há angústia. E em seguida, posteriormente aos mundos felizes, nós temos os mundos celestiais, que são destinados aos espíritos puros, né? Aos ditos espíritos angelicais. Lembrando que a nossa doutrina não abarcou essa compreensão do espírito angelical de asas, né? O caráter angelical está vinculado à superação das imperfeições. Tudo bem? Bom, nesse breve contexto, nós devemos considerar que nós temos milhares e milhares de mundos primitivos, nós temos milhares e milhares de mundos de expiações e provas, milhares e milhares de mundos de regeneração e etc. Então não existe, obviamente, só um mundo de regeneração, não há só um mundo de expiações e a Terra passa por uma transição que milhares de outros mundos também passam. Nós não somos privilegiados. Boa tarde, Maritza, Ângela e Nilda. Nós não somos privilegiados. Né? Nesse contexto, considerando que temos milhares de mundos em cada um desses ciclos, nós também temos, nessa perspectiva, os mundos que nós falamos felizes, em que o bem se impõe. Nessa localização, encontra-se o mundo de Júpiter. Então, Júpiter já passou por três transições. Júpiter já passa de um mundo primitivo para mundo de expiações e provas. Já superou o mundo de expiações e provas para a regeneração e já superou a transição de regeneração para o mundo feliz. É claro que nós estamos passando por este momento tão difícil, socialmente falando, tão conturbado, porque dentre os ciclos evolutivos do mundo, a gente pode compreender com certeza
que a transição mais dolorida, mais difícil, é exatamente esta pela qual nós estamos passando. Porque a transição de mundo primitivo para mundo de expiações e prova, ela não é uma transição muito traumática. Porque ela não envolve valores, não envolve conscientização, não envolve paixões. Mas a transição de expiações e provas para a regeneração envolve. A separação do joio do trigo. Boa noite, Débora. É aqui, no mundo de expiações e provas para a regeneração. Então, há uma explicação lógica para o resultado que nós temos, de que tá tudo, pode parecer tudo errado, pode parecer que está tudo ruim, está tudo perdido. Não, é porque nós estamos na transição mais difícil das nossas encarnações. Precisamos compreender isso. Estamos na transição mais difícil das nossas encarnações. Precisamos nos adaptar com isso. Tudo bem? Júpiter, então, está nesse ponto do mundo feliz. Em que, no mundo feliz, nós temos, via de regra, a ocupação pelos espíritos bons. Pelos espíritos bons. Esses espíritos bons, nós temos no livro dos Espíritos, lá na explicação da escala espírita, algumas classes, né? Mas como característica do espírito bom, né? O predomínio do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. É o desejo, o espírito, ele espontaneamente, ele se apraz, ele se rejubila de fazer o bem. Praticar a caridade é algo que lhe agrada, é prazeroso. O que caracteriza um espírito bom de um espírito ainda impuro é que a prática do bem causa ao espírito bom prazer. Quando nós fazemos algo que nós temos prazer, a gente pode perceber que o tempo passa voando. É ou não é verdade? Agora, quando a gente faz algo que não nos causa prazer, aquilo se arrasta, a hora não passa, nos causa um desconforto. Certo? Então, essas são apenas algumas, né, compreensões. São espíritos que têm uma capacidade de compreensão aflorada, porque se dedicaram para tal. E eles estão localizados dentre a quinta classe e a segunda classe. Então, são espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos prudentes, espíritos superiores. É uma classe diferente de espíritos. Então, um mundo feliz. Mas lembrando sempre que esses espíritos apontados como sábios, como prudentes, como espíritos de segunda ordem, como espíritos bons, foram espíritos... Roberto e Rosemary, dos amigos lá do Malvina Navega, grande abraço, queridos. Esses espíritos, eles trilharam o mesmo caminho que nós estamos trilhando. Eles iniciaram as suas trajetórias no mundo primitivo, passaram pelas dores da transição de um mundo de expiações e prova para o mundo de regeneração. Venceram as angústias, as opressões da matéria. E alcançaram o estado de espírito bom. Então, dentro desse contexto, desse retrospecto, Júpiter concentra espíritos bons. Não são espíritos puros. Não são espíritos angelicais. Mas são espíritos bons, harmonizados com a lei do nosso Criador.
E o que caracteriza a harmonia com o nosso Criador? A compreensão e o exercício do bem. É o que a gente sempre gosta de apontar. O mal, qual é a diferença entre o mal e o bem? Qual é a diferença entre o mal e o bem? Dentre várias explicações, nós temos uma bem sucinta. Temos uma bem sucinta. Que o mal impressiona. Impressiona. Ele te deixa apático, intimidado, constrangido. Quando a gente verifica uma imagem de um assassinato, de uma tragédia, a gente fica impressionado. Tanto é que quando a gente se depara com situações assim, a gente logo exclama, meu Deus. Não é? Mas se o mal impressiona, e o bem? O bem emociona. O mal não emociona ninguém. O mal não tem poder de emocionar. O mal tem poder de impressionar. É bem diferente. É bem diferente. Então, o mal impressiona, o bem emociona. Quantas vezes nós assistimos, nas raras oportunidades que temos, um noticiário ou uma matéria no Facebook ou na rede social que a gente encontre, boa noite, Cristina, de um ato de solidariedade e a gente fica com os olhos cheios d'água. E aquilo nos atinge de maneira tão boa, a gente nos sente tão bem. Ou quando a gente vai entregar um alimento e o nosso irmão que está recebendo o nosso alimento ali, ele nos agradece e aquele agradecimento nos alcança e nos emociona de tal forma que a gente se pergunta assim, meu Deus, por que eu não faço mais isso? Sabrina comenta pra gente, as mãos que fazem o bem são melhores que os lábios que rezam. É o que a nossa querida Madre Teresa diz, né? Fazer caridade é a melhor opção, a melhor oração. Então, que é o que ela diz, no sentido de que as mãos que auxiliam são mais santas, mais sagradas do que os lábios que oram. Não desprezando a oração, né? Obviamente. Mas então, esse é o contexto. Né? E Allan Kardec nos traz algumas considerações sobre o mundo de Júpiter. E a gente, embora a gente possa parecer que essa coisa da evolução seja muito de ordem espiritual, etc., mas nós estamos falando de Júpiter do mundo material. Mundo material. Né? Então, o Júpiter não é, e nós não estamos falando de um Júpiter no seu aspecto espiritual. Não. Estamos falando de Júpiter, ou vamos falar de Júpiter no aspecto material. Os habitantes de Júpiter, tal qual nós estamos falando aqui, o habitante de Júpiter, é o habitante encarnado. Obviamente, não o espírito que deu a comunicação na entrevista, mas nós estamos fazendo referência aqui ao mundo material. Para a gente comparar com o que nós estamos vivenciando aqui na Terra. Tudo bem? Tá claro isso? Bom, na Revista Espírita, nas considerações iniciais, lá no mês de março de 1858, Allan Kardec nos apresenta algumas explicações sobre este mundo. E ele diz para a gente, de todos os planetas, o mais adiantado, sob todos os aspectos, é Júpiter.
Isso é uma primeira informação relevante. De todos os planetas que nós conhecemos, o mais adiantado é Júpiter. Então, por que é uma informação relevante? Não é por curiosidade. Essa informação é relevante porque Allan Kardec deixa claro para a gente que Júpiter pode ser seguramente uma referência para todos nós. Quando nós analisamos as respostas do Espírito, a gente vai entender aquilo como um plano geral de referência para o nosso cotidiano, para as nossas pretensões. Então, ele diz, é o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons, que nós já comentamos. Pode fazer-se uma ideia do estado feliz de seus habitantes pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos da segunda ordem. Por que ele diz isso? Porque quando a gente vai analisar o cabedal de espíritos de segunda ordem, a gente vai ficar impressionado com a qualidade deles. E a gente fica até curioso para participar dessa companhia. Segue Kardec. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral dos seus habitantes. Está também na constituição física do planeta. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra por suas virtudes e talentos. Kardec está dizendo aqui que espíritos que cumpriram de maneira muito satisfatória a sua encarnação tiveram o mérito de avançar para o mundo seguinte. Coisa interessante, né? Então, personalidades da Terra avançam para um outro mundo. E nesse caso, Júpiter. Quando ele diz de que a alteração, a diferença não é apenas sobre a ótica moral dos habitantes, mas sobre a constituição física, lembra dos comentários que nós fizemos no início? De que à medida que a criatura trabalha e ela vai adquirindo os seus bens, até de ordem material mesmo, o seu trabalho repercute nas suas aquisições de ordem material? Mas, William, eu trabalho muito e não tenho nada. Aí é uma questão de ponto de vista, né? Porque se a gente fizer uma análise de 10, 15, 20 anos, a gente vai perceber que nós avançamos muito. Então, quando há o melhoramento do aspecto material, moral dos habitantes, isso repercute no planeta. Isso repercute no clima. E aqui eu já vou logo antecipar uma informação. Que a gente passa por momentos de muito calor, né? E eu não sei, os amigos, mas vira e mexe eu fico me perguntando sobre o aquecimento global, sobre o calor insuportável, sobre esse estado de mal-estar físico. E aí a gente já poderia ressaltar que em Júpiter, leia-se no mundo feliz e até no mundo mais avançado de regeneração, não há calor. Não há calor no sentido do mal-estar físico. Não há essa penosidade.
Mas nós precisamos cuidar do nosso planeta. Porque se a gente não cuidar do nosso planeta, nós suportaremos sim muito calor e coisas piores. Ednaí nos lembra aqui que Bezerra foi convidado a habitar mundos mais evoluídos. E essa coisa, muito bem lembrado, Ednaí, a cada lembrança dessa lembrança assim, a gente fica muito seduzido a relembrar os episódios, né? Mas a gente não pode fugir do tema. Poder pode, mas não deve. Então, essa questão de Bezerra é tão interessante. Não vai contar a história dele novamente, não, embora mereceria. Mas quando ele recebe o convite da Maria Santíssima pela mensageira Celina, salvo engano, ele pede a Maria para que ele, se ela autorizasse ele permanecer mais um tempo na Terra, porque ele não se sentiria autorizado, à vontade, de alcançar as altas esferas enquanto houvesse uma criatura sofrendo na terra. Uma lágrima caindo. Que coisa, né? Esse pensamento, e aí é autorizado a Bezerra, salvo engano, mais 50 anos, a ficar mais um tempo na terra, e ao que tudo indica, esse tempo já se esvaiu e ele espiritualmente já não esteja talvez vinculado mais ao nosso mundo. Mas esse propósito, essa devoção, esse anseio de fazer o bem é o que caracteriza um espírito bom. Por isso que ele foi convidado. Obrigado, Dinaí, por lembrar. Kardec diz: a conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui. Aqui está falando, obviamente, do aspecto físico, né? Porém, é menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Aqui a gente percebe a profunda coerência. E aí, fazendo um link com o estudo de perispírito. William, o que tem a ver perispírito com isso? Tem tudo a ver. Porque a gente aprendeu que o perispírito, ele se forma pelo fluido cósmico universal. Não é isso? E o fluido cósmico universal, ele é extraído do mundo espiritual que aqui ele vai encarnar. Então, cada mundo tem a sua particularidade de fluido. Fluido cósmico universal individualiza para o mundo e o mundo, de acordo com aquela peculiaridade, individualiza ainda mais, que é o que nós chamamos hoje de princípio vital, que é o que nos habita. Então, até no aspecto dos fluidos, nós temos uma diversa gama de individualizações. É um processo mesmo, que começa no fluido cósmico universal e vem sedimentando, individualizando, até que chega no princípio vital. Mas o estilo, a classe, a qualidade deste fluido está relacionada com a qualidade do mundo espiritual a que ele está relacionado, né? Então, nesse sentido, a gente sabe que o perispírito, à medida que o espírito vai evoluindo, o que acontece com o perispírito? Ele vai ficando menos denso. Criando uma palavra aqui, ele vai se transparenciando, de transparência. Ele vai se esvaindo. Então, quanto mais denso o perispírito, mais apegado à matéria é a criatura. É o espírito, a alma encarnada. Quanto mais denso, mais arraigado. Então, o que a gente chama de alma penada?
A alma que ainda não, aspas, subiu, ou seja, não alcançou a erraticidade, ela ainda está penando na terra. E muitas vezes essa alma está penando na terra porque o seu perispírito ainda está muito denso. Muito denso. Então, obviamente, quanto mais denso, mais pesado, e quanto mais pesado, mais vinculado. E o espírito não consegue se desvencilhar daquilo. Olha como que é uma lógica, uma coerência profunda. Quando ele diz que a conformação do corpo é mais ou menos daqui da Terra, porém menos denso, é porque, obviamente, como se trata de espíritos mais avançados, o perispírito é menos denso. E os espíritos dizem que quanto nos espíritos mais evoluídos, o perispírito é quase imperceptível no seu aspecto da visibilidade. Por quê? Porque ele está relacionado com o grau de adiantamento do espírito. Lembremos que perispírito é uma vestimenta. É uma forma em que o espírito necessita para se apresentar e exercer determinadas funções. Então, obviamente, para cada ocasião da nossa vida, nós temos um tipo de roupa. Não é isso? E é assim que funciona sobre a ótica espiritual. Até porque nós sabemos que a Terra é uma cópia imperfeita do espírito dos mundos maiores. Então ele diz aqui, o habitante de Júpiter, enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um lugar para outro, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como pássaro no ar ou peixe na água. Interessante esse simbolismo, né? Essa analogia. Porque realmente os peixes nadam com uma facilidade muito maior do que nós comandamos, né? Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte sem ser submetida à decomposição pútrida. Não há esse processo. Ali, por que não há esse processo? Porque a carga fluídica se dissipa. Há uma correspondência imensa com isso. Né? O que nós falamos no estudo no domingo de Páscoa? O corpo de Jesus foi materializado, Jesus encarna. Por que seria possível o corpo desaparecer? Ora, porque houve um processo de condensação, de materialização de fluido. Porque nós já sabemos que tudo é fluido, né? Corpo é fluido, tudo é fluido. Então, se foi possível condensar, também é possível descondensar. Por isso que o desaparecimento do corpo de Jesus para nós espíritas não tem nenhuma novidade, nenhum algo miraculoso. Não, é um fenômeno das leis. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo as que se originam dos excessos de todo gênero da devastação das paixões. A alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros. Ou seja, hoje nós não temos condições de habitar Júpiter, nós passaríamos fome, porque lá não tem o alimento que nos alimenta. Ou melhor, lá não tem o alimento que nos sacia. É diferente. A alimentação está em relação com essa organização etérea.
não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, sendo a nossa por demais pesada para eles. Compõe-se de frutos e plantas. Frutos e plantas. Tem uma questão sobre a alimentação do animal que a gente vai ter que conversar. Não há como não conversar sobre isso. Mas aqui é da pergunta mesmo. Aqui é um panorama inicial. De alguma sorte, aliás, a maior parte, eles a aurem no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida é, proporcionalmente, muito maior que na Terra. O desenvolvimento é também muito mais rápido e a infância dura apenas alguns de nossos meses. Por quê? Por que que a infância em Júpiter, ou leia-se, em um mundo mais evoluído, dure menos tempo? A infância em Júpiter dura meses. Nós compreendemos isso? Por quê? Fazendo parêntese. Porque o que é a infância? O que é a infância? A infância é um período em que a criatura, o espírito, no caso a alma, necessita de estar sob os cuidados dos seus pais, com fins morais e educacionais. A proposta da infância é que os responsáveis incutam nas crianças e apresentem a elas as melhores regras do bom proceder, os ensinos morais, o processo educacional. A infância se destina a isso, à aquisição de valores. E por que em Júpiter ele diz que o período de infância dura meses? Porque os espíritos não necessitam de um maior tempo para esse processo de amadurecimento, porque já são espíritos bons. Aí, por que a gente tem hoje crianças falando com 2 anos, com 1 ano e meio? Quem tem mais idade que eu sabe que as crianças demoravam a andar muito mais do que demoram hoje. É ou não é verdade? Que as crianças demoravam a falar muito mais do que demoram hoje. Que as crianças demoravam a emitir um juízo lógico muito mais do que emitem hoje. Que o período de infância era muito maior do que é hoje. Nós já estamos em condições de conversar sobre evangelização de bebês. Algo que, quando a doutrina emerge para o mundo, vamos colocar para o Brasil, né? Década de 30, de 20, 40, sequer se cogitou sobre isso. Então, as crianças hoje estão mais espertas, mais cedo. Por quê? Porque são crianças que estão mais sintonizadas com o mundo de expiação, com o mundo de regeneração. Ah, William, então é por isso que Allan Kardec disse no capítulo 18 do livro A Gênese, que a partir de agora, 1858, que a partir de agora, 58 não, perdão. Nós estamos falando de 68, né? Que a partir de agora, disse Kardec lá,
que os espíritos que estariam reencarnando na Terra seriam espíritos mais propensos ao bem. Olha como... Mas é um processo lento, mas a gente hoje já consegue confirmar isso. Por isso as crianças são tão espertas. Por isso que o período de infância tem passado mais rápido. Quem tem filho, ou irmão, ou sobrinho, sabe como que as crianças têm crescido, têm se desenvolvido com muito mais rapidez. Isso tem uma explicação lógica, meus amigos. Ciclo evolutivo dos mundos. Quando ele fala que a infância em Júpiter dura alguns meses, é por isso. Porque não há necessidade de um tempo maior para, repetindo, esse amadurecimento. Certo? Diz Kardec, sob esse envoltório, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento, sem todavia excluir a linguagem articulada. Para a maior parte deles também, a segunda vista, que nós falamos agora, na quarta-feira retrasada, no estudo do ESD, né, sobre os fenômenos da emancipação da alma. Lembra que nós falamos? Sonambulismo, dupla vista e êxtase. O que ele diz? A segunda vista, que é a vista espiritual, é uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao de nossos sonâmbulos, lúcidos. Eis porque se nos manifestam mais facilmente do que os encarnados. Nos mundos mais grosseiros e mais materiais, a intuição que tem do seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Veem-na chegar sem temor e como um processo simples de transformação. Duas questões relevantíssimas nesse ponto. Comunicação no mundo evoluído pelo pensamento. Pelo pensamento. Aí a gente vai entender a lógica quando André Luiz nos diz que nas colônias superiores as comunicações entre os espíritos são por meio do pensamento. Eu não sei vocês, mas eu me encanto muito com essa coerência, com essa harmonia entre pontos distintos da doutrina. Um outro ponto que ele traz aqui é a compreensão do espírito perante o Instituto da Morte. Porque ele se entende em Júpiter, em um mundo evoluído, que a morte faz parte da vida. O que nós muitas vezes passamos uma encarnação inteira para tentar assimilar, os habitantes de Júpiter já compreenderam. Já se entende que é da lei. Mas, William, aqui na Terra está muito distante isso. Será? Aqui respaldando a minha ainda compreensão, a minha talvez ilusão, de que nós já estamos já na regeneração principiando, né? Sob essa ótica da morte, se a gente fizer uma análise histórica, esqueçamos religioso, histórica, houve uma alteração significativa nos procedimentos de velório e sepultamento. Os velórios eram feitos onde? Nas casas, nos salões maiores. Era costume até pouco tempo do nosso país, vamos falar do Brasil, em que os velórios ocorressem nas nossas salas. Não tinha essa coisa de velar em igreja, muito menos em cemitério. Depois nós avançamos para um momento em que o velório ele sai da casa e ele vai para um local do culto.
um local externo. Né? Então já ocorre um distanciamento. E o velório era longo, demorava dias. Quando o velório passa para um local mais externo, um local externo de culto, a gente já começa a reduzir o período de velório. Então o velório que demorava 2, 3 dias, passa agora a durar no máximo 24 horas. Dificilmente hoje a gente se depara com um velório de 24 horas. É ou não é verdade? Aí vamos falar da nossa cidade, da nossa realidade. Campos dos Goytacazes, embora os companheiros possam nos acompanhar aí de qualquer lugar do mundo pela internet, né, mas fora da cidade. Mas aqui na nossa cidade, qual foi o costume que começou a ser alterado? Velórios que atravessavam a noite. Há um tempo ficavam alguns familiares à noite velando o corpo. O que começou a se fazer sob a justificativa de um risco de assalto? Você começou a fazer o quê? Vamos lá, amigo, vamos participar. Povo de Campos. O que você começava a fazer à noite? Porque seria perigoso velar à noite. Fechava a capela. Já mais um passo avançando na compreensão desse desapego necessário para o corpo. E aí Dani diz, não pode mais velar. O período com isso, o período do velório foi substancialmente encurtado. É ou não é verdade? Que é muito importante, amigos, que o que a gente esteja conversando aqui, a gente confirme com a nossa realidade, senão a gente fica aqui num âmbito de devaneio, né, de suposições. A doutrina é uma doutrina de lógica, de constatação. Então, o que acontece? Fecha-se a noite. E até então havia um apego de que não se poderia, vai largar fulano. Hoje já se concorda, já se entende da necessidade de se fechar. E por mais dolorido que seja aquele momento, se entende da necessidade desse momento de pausa. Com isso, os velórios encurtam. Nós hoje, e sempre que nós falamos sobre a reflexão, falamos na reflexão sobre Lázaro. Sobre Lázaro não. Sobre a letargia e a catalepsia numa quarta-feira, que nós conversamos na página da casa. Quando nós chegamos hoje a um velório, a gente pergunta onde está a pessoa? Não, né? A gente pergunta onde está o corpo. A gente já entende que a pessoa não está ali. Onde está o corpo? Não é a pessoa. Onde está o William? Não, é onde está o corpo. E ali a gente... É um processo gradual. Percebemos que como que isso vai se estreitando? Essa análise é importante. Então, se compreende lá, né, a morte passa a ser vista como um fenômeno da vida. Como um fenômeno da vida. Meus amigos, como eu havia imaginado, nós já estamos com 1h05 de transmissão e a gente sempre tenta manter uma previsão aí de 50, 55 minutos de tempo, né, para não ficar também muito extensa a nossa reflexão, e não vai ser possível a gente sequer conseguiu entrar na entrevista. Essa é a verdade. Sejamos
caridosos com o companheiro aqui. Mas é porque nós entendemos que seja importante contextualizar isso, né? Então, na verdade, nós ainda não entramos nas questões, não falamos ainda sobre a entrevista propriamente dito, mas foi necessário fazer esse primeiro preâmbulo, né? E a gente vai precisar finalizar o nosso encontro aqui hoje e provavelmente eu vou verificar com os companheiros da casa, eu não sei se na quarta-feira à noite já tem algum companheiro agendado. Se tiver um companheiro agendado na quarta-noite, a gente dá continuidade a essa reflexão, se for possível, no sábado que vem, tá? Se não tiver outro companheiro, se tiver um outro companheiro agendado sábado que vem, a gente faz no outro, não tem problema, então a gente faz em outro dia, né? Então, a princípio, quarta-feira à noite, se tiver algum amigo agendado na casa, provavelmente até tenha, tá? A gente faz no sábado, tá bom? Só vendo alguns comentários aqui, Ângela diz, à medida que vamos evoluindo, menos precisando dessa densidade, inclusive física, praticamente voltamos de um lugar para o outro. Essa é a ordem que os espíritos nos ensinam, né? É exatamente isso. Vamos lá. Vicente, adorei essa parte da alimentação. Vicente, na verdade, essa questão da alimentação a gente vai conversar no próximo encontro, né? Que a gente vai falar sobre as perguntas propriamente ditas, mais um finalzinho do contexto e as perguntas que a gente vai adentrar. Aí Débora diz, são tão espertas, às vezes assustam. Débora aqui está se referindo às crianças, né? Pois é, Débora, são crianças sintonizadas com o mundo de regeneração, né? Daí o nosso compromisso, enquanto educadores, enquanto pais. Boa noite, Jô. Aí Dani Ângela falou, uma grande evolução. Fabinho, meu primo querido. Prezado primo, tudo bem? Ontem, naquela situação, continua assim, com todo respeito à religião, escutamos com a palavra ressurreição. E logo em seguida, o amigo que estava pregando falava sobre a vida eterna. Então, ele acredita que a vida continua. E foi falado de Lázaro, o que você está falando agora, só para reflexão. É verdade, o que o Fábio está trazendo é que, assim, o discurso ainda de alguns religiosos não está devidamente harmonizado, né? Porque se fala muito sobre uma ótica da morte, mas se entende também da vida eterna e acaba se não compatibilizando com isso. Mas isso está de acordo com a teologia que eles escolheram, que eles seguem, né? Até nessa oportunidade, ele leu falando uma passagem de Lázaro, falando sobre Lázaro e Maria, e atestando realmente que Lázaro havia morrido. E nós espíritas entendemos que Lázaro não chegou a morrer, né? Por ser uma violação à própria lei de Deus. Mas essa vida eterna, eles entendem que é essa vida permanente, sem o ciclo das encarnações. Embora a encarnação fosse aceitável na Igreja Católica até o século V. Débora, que pena, bom ouvi-lo. Obrigado, Débora. Que bom que a gente possa participar juntos. Façamos em parcelas, façamos uma série. Tem a Net Cristo, né, que a gente estava brincando da outra vez. A gente não pode ter pressa de concluir o estudo, né? Eu estou em casa mesmo e vocês? Eu estou em casa, né? Literalmente. Edinaí, aguardando o próximo encontro. Muito bom, gratidão. Um abraço, querida. Obrigado. Jô, vai ficar disponível aqui. Aí a gente pode ficar à vontade, até para a gente poder entender melhor no próximo encontro. Tá bom, meus amigos? Que a gente, vamos fazer a nossa caminhando para a nossa oração, né? Agradecendo mais uma vez ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Criador a oportunidade do estudo. É um estudo riquíssimo, né? Com várias nuances. A gente tem aqui material para 4, 5 encontros, verdade, né? Mas vamos, obviamente, no próximo, provavelmente a gente conclui, tá bom? Provavelmente. Vamos orar? Vamos fazer a
a oração que o nosso Pai nos ensinou. E eu gostaria de propor que, tamanha a relevância do Pai Nosso, que a gente possa reproduzir e literalmente fazer o Pai Nosso agora nas nossas casas, tá bom? Porque nós iremos nesse momento endossar o Pai Nosso com milhares e milhares de irmãos e irmãs que neste momento também oram o Pai Nosso, formando-se uma grande corrente vibratória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Queridos, boa noite a todos. Fabinho, um grande abraço. Boa noite, Elane. Um grande beijo, um abraço, Flávio aí, beijo, Lívia. Jô, querida, grande abraço. Queridos, até o próximo encontro. A gente volta a anunciar e fiquem à vontade de estar compartilhando as ponderações durante os estudos, durante os nossos encontros. Não é proposta que seja um monólogo, embora o formato, infelizmente, seja isso. Mas que a gente possa estar sempre contribuindo com os conhecimentos que nós temos, para que o estudo fique, de fato, compartilhado. Tá certo? Grande abraço a todos, uma boa noite, um bom final de sábado, um bom domingo amanhã.